tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa sala do Fontes Conecta, um programa que traz assuntos sobre educação, saúde e tudo que diz respeito à nossa família. Hoje nós teremos um programa especial com as fonoaudiólogas Janaína e a doutora Elaine, que vão falar um pouquinho sobre perdas auditivas. E é lógico que nós não podemos deixar de agradecer a Brasilina Móveis e Decoração, que nos proporciona essa sala linda para todos os nossos programas. Jana, doutora Elaine, obrigada pela presença de vocês. É um prazer tê-las aqui comigo. Obrigada, Thaís, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, principalmente falar sobre um assunto que é o dia a dia da nossa clínica. Estou muito feliz com a presença da Elaine, a nossa convidada. Muito feliz porque é uma pessoa que é referência nessa área da reabilitação auditiva e tem aceitado o nosso convite. Vai agregar e muito aqui o nosso bate-papo. Eu tenho que agradecer, com certeza. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer em conhecer você, Thaís. Obrigada. A Jana já é companheira de longa data, então vai ser um bate-papo super gostoso e eu estou muito feliz. Obrigada. Que bom, fico contente. Então, se a gente pensar na questão da audição, não é só o ouvido, não é só a orelha, né? Muitas pessoas não têm o conhecimento de que a audição se remete ao cérebro e vice-versa. Então, explique para mim um pouquinho por que cuidar da audição também é cuidar do cérebro. É muito comum as pessoas sempre pensarem que uma perda auditiva só está impactando as orelhas, né? Mas, na verdade, a gente escuta com o cérebro. O cérebro, enquanto ele está ouvindo a fala, enquanto a gente escuta a fala, é o cérebro que está aí trabalhando. Então, é muito importante a gente prestar atenção como está essa audição, porque isso vai ter um impacto no cérebro e com outras funções também, de memória, de atenção, né, Elaine? Tem uma frase que eu amo, que não é minha, da Carol Flexer, que as orelhas são apenas a porta de entrada para o cérebro, assim como os outros sentidos. Então, quando eu tenho uma perda de audição, essa porta está fechada e eu deixo de mandar para o cérebro estímulos que são extremamente importantes para o desenvolvimento e para que esse cérebro funcione de forma plena. Uma perda auditiva mesmo uma perda pequena, mesmo uma perda mínima, ela vai alterar as funções cerebrais, ela vai alterar as conexões neuronais e vai trazer modificações corticais. Então, é importante que as portas estejam abertas e que o estímulo chegue no cérebro completo, com tudo que ele tem direito. É como se a gente pensasse, como se o cérebro fosse um músculo que deixa de ter uma função adequada pela falta da estimulação auditiva. Então, quanto é importante a gente manter isso quando a pessoa tem uma perda de audição. Dentro da psicoeducação, a gente fala da neuroplasticidade do cérebro, né? Desse estímulo. Então, deixar de tratar a audição também prejudica as funções executivas, a neuroplasticidade, todo esse processo. Sim, porque a gente chama de plasticidade mal adaptativa. Então, do mesmo jeito que a gente pensa na neuroplasticidade, ou você modifica o cérebro com o estímulo adequado, a falta dele faz com que o cérebro também se modifique. E aí ele não vai se modificar de uma forma tão adequada assim. Então você vai ter regiões específicas da audição sendo utilizadas por outros sentidos. E aí você vai perdendo a especificidade cortical. É exatamente a neuroplasticidade que faz isso, desta vez para o lado ruim. Porque é como se o cérebro parasse de receber algumas informações sonoras, ele deixa de processar isso, então ele vai usar outras áreas para dar conta de compreender uma situação, por exemplo, uma conversa, né? Então, assim, existe um esforço cerebral maior de quem tem perda auditiva para quem não tem. Então, a ideia é manter essa estimulação auditiva mesmo que o paciente tenha uma perda. E qual é o momento que a gente percebe que essa pessoa, qualquer pessoa, a criança, o adulto, o idoso, não está escutando? Como que eu posso auxiliar, por exemplo, o meu pai, a minha mãe ou um parente? Qual o momento que eu vou perceber isso?
Eu acho interessante, porque todo mundo pensa que a perda auditiva é aquela perda grande, profunda, que a pessoa não escuta nada. Não escuta né? nada, é surdo. É surda. E não é assim. Esses não são as maiorias dos casos, né? A perda auditiva, ela pode começar a parecer sutil. Então, a pessoa pede para repetir uma informação, ou ela não entende, ou ela aumenta o volume das coisas, ou ela se sente muito cansada quando está com várias pessoas falando. Isso acaba passando, né? Por isso a importância de fazer o exame, não é, Elaine, de uma maneira periódica. E o que eu acho interessante é que às vezes o sintoma é totalmente diferente. É muito comum, por exemplo, no idoso, ele buscar o isolamento. Sim. Porque ele não está entendendo, ele não está participando, e aí o que ele faz? Ele evita a situação. E ele nem imagina que aquilo está acontecendo pela perda auditiva, e a família também não. Começa a achar, nossa, acho que eu estou... a gente está vivenciando aí um quadro de depressão, então a perda auditiva ela pode trazer essa sensação de eu não estou sendo capaz, então eu não vou mais participar daquela situação. Isso é bem complicado. Ou ainda pode vir com um sintoma que muitas vezes as pessoas não relacionam com perda auditiva, que tem um zumbidinho, um apitinho no ouvido que aparece quando eu estou cansada, aparece à noite antes de dormir, que eu estou no silêncio. E não desconfia que qualquer zumbido no ouvido pode ser um sinal de que algo lá dentro não está tão bem assim e que, como a Jana falou, precisa ser investigado. O que é muito interessante, Thaís, é que assim, a maior parte dos casos, quem percebe a perda auditiva não é a própria pessoa, é quem convive, não é, Elaine? Às vezes a pessoa chega pra gente e fala, não, mas eu escuto bem, está tudo bem, mas o filho fala, não, eu tenho que falar mais alto com ele, eu tenho que aumentar o volume de uma TV. Então, muitas vezes a perda auditiva aparece muito mais para quem convive na família do que para o próprio paciente, não é? E é engraçado, porque muitas vezes, quando as pessoas, eu vou falar por mim, eu tenho um problema de acúmulo de cera, né, no ouvido, e no começo, quando eu tinha aqueles ruídos, aquelas coisas, eu falava, é o meu bruxismo. O meu bruxismo que atacou, eu vou ter que pôr a placa, vou correr atrás da placa. E aí um dia eu falei, não, deixa eu ir no otorrino. E aí eu fiz a limpeza, eu fiz, nossa, sumiu. Só que tem muitas pessoas que têm essa questão da cera, que usam o aparelho e de repente acreditam que o aparelho parou de funcionar. Sim. Não tem? Qual é a importância da questão da higienização do aparelho, no cuidado do aparelho auditivo? Porque não é simplesmente colocar. Precisa ter todo um processo, né? Sim, é um tratamento o aparelho auditivo, né? Então, assim, existe um período de adaptação, mas a questão da cera é importantíssima, né, Elaine? Sim, porque acaba sim. sendo um impedimento ali que não deixa o som passar até do próprio aparelho. A cera, ela aumenta a perda auditiva ou ela traz uma perda auditiva. Então, por exemplo, no seu caso, você tem uma audição normal, tem um acúmulo de cera, acaba tendo zumbido, com os sintomas de uma pessoa com perda de audição. Sim. E provavelmente, no momento que está com acúmulo de cera, estava escutando pior. A gente às vezes não percebe, é de um lado só, o outro ouvido dá uma compensada, mas a cera, ela traz uma perda auditiva temporária, mas ela traz. Para o usuário de aparelho auditivo, a mesma coisa. E aí, a eficiência do aparelho está prejudicada, porque o aparelho auditivo está regulado para a perda auditiva que a pessoa tem sem a cera. Então, com a cera eu tenho um declínio, ele não vai ouvir tão bem, porque vai perder totalmente a função daquela regulagem, e essa cera vai acabar obstruindo a saída de som do aparelho, que vai trazer ainda um comprometimento maior, porque o som não vai estar entrando da forma como ele deveria. Uma coisa que preocupa bastante é porque as pessoas acham que cera é sujeira, né? Faz essa relação. Nossa, eu preciso limpar e aí usa as hastes flexíveis para limpar, para remover a cera. Isso é errado. Cera é proteção. E as hastes flexíveis, elas não devem ser utilizadas porque você sim acaba empurrando e impactando essa cera lá no fundo do conduto. Quem tem muita produção de cera precisa procurar um profissional habilitado, eventualmente, para fazer a remoção. Mas não imagine que, nossa, meu ouvido está sujo. Não, seu ouvido não está sujo. Essa proteção ela é necessária para que não entrem fungos, bactérias, para que você não tenha problemas. Algumas pessoas acumulam mais do que outras, até porque às vezes tem curva dentro do ouvido, e aí a cera não, sai, para ali, porque o ouvido é autolimpante, tá? Na maioria das vezes, a própria pele do ouvido ela vai migrando e essa cera vai para fora. Os próprios pelinhos, eles Sim. são para isso, Eles são para isso, mas aí a gente tem um ouvido, eu também tenho um ouvido mais tortuosozinho, aí é tipo curva de rio, né? Ela fica ali paradinha, só vai sair com a ajuda de um profissional, mas nunca
com a gente tentando tirar. O que eu vejo com frequência é que quando as pessoas têm alguns sintomas, que nem você contou, elas não vão pensar primeiro nos ouvidos, né? Não. Nem as pessoas, nem os próprios, talvez alguns e profissionais também. Às vezes eu atendo crianças de 11, 12 anos que nunca fizeram uma avaliação auditiva e tinham queixas, né? Só que vão pensar, pode ser a ATM, ou pode ser porque ele é desatento, por isso que ele não responde, ou porque ele é preguiçoso, ele só responde quando quer. Ah, o pai também era assim, então ele também... Nunca ninguém vai olhar e falar, nossa, deixa eu avaliar essas orelhas, visto que o teste auditivo é um teste Extremamente simples, não é invasivo, é algo que muitas pessoas fazem, então não é um teste complexo, difícil de achar, enfim. E é uma avaliação tão importante que pode garantir um diagnóstico precoce, uma intervenção adequada, principalmente para as crianças também. E qual é o momento certo de que eu posso pensar assim, eu preciso ir na fono para ver um aparelho auditivo? Ou eu preciso passar por um otorrino? Qual é o mecanismo para se chegar na importância do aparelho auditivo? Para chegar na adaptação do aparelho. Isso. Eu acho que a gente precisa sempre pensar na prevenção do mesmo jeito que a gente pensa para os óculos, que eu acho que é uma coisa que já está mais enraizada nas pessoas. As pessoas entendem que mesmo que não tenha queixa, posso não ter queixa nenhuma, acho que eu estou ouvindo bem, não tenho zumbido, não tenho nada, ou eu estou enxergando bem, não percebo nenhuma dificuldade, mas a partir de uma certa idade, todo ano a gente vai no oftalmo. Faz de uma forma periódica, a gente faz isso de uma forma periódica, porque se você identificar uma pequena alteração, você já vai adaptar um óculos. Isso é muito natural. Ninguém acha estranho essa proposta. A proposta deveria ser a mesma para a audição. Então, pessoas sem queixa nenhuma, e aí eu vou falar dos adultos, né, porque para as crianças funciona um pouquinho diferente. A partir dos 40 anos, deveria avaliar a audição todos os anos, da mesma forma como avalia o olho. Por quê? Porque algumas perdas, elas acontecem só com a idade. Algumas pessoas vão ter uma perda auditiva decorrente da idade e essa perda já precisa ser tratada. E como ela vai surgindo devagarzinho, às vezes a gente demora para perceber. Só que a gente não pode demorar para tratar. Então, a perda auditiva ela é uma emergência biológica. 90 dias, 3 meses, depois de uma perda instalada, eu já tenho modificação cortical. Então, o ideal é eu fazer um atendimento, né, um acompanhamento anual, não tendo queixa, a partir dos 40 anos todo mundo. Na presença de queixa, imediatamente. Sim. Aí eu preciso fazer imediatamente. Para as crianças, a Janaína pode contribuir melhor, a gente tem a triagem auditiva neonatal, então as crianças ao nascer elas fazem, hoje isso é lei no Brasil, Sim. Mas eu penso que na entrada na pré-escola, essa avaliação deveria repetir, na entrada para o fundamental, sim, na alfabetização principalmente, ela deveria repetir. Então a criança ela vai tendo marcos importantes de desenvolvimento e a gente pode até usar o desenvolvimento escolar para se apoiar, onde a avaliação deveria ser repetida. Sim, e assim, se não tiver queixa agora, se é uma criança que tem muitas otites, muitas infecções de ouvido, que acabam sendo comuns de 0 aos 3 anos, e que é na fase que o cérebro, para essa área auditiva, está em pleno vapor, em pleno desenvolvimento, a gente tem que avaliar. E aquela ideia, eu tenho que esperar a criança crescer para fazer um teste, isso é errado. A gente tem testes para toda a faixa etária, desde que o bebê saiu da barriga da mãe, a gente tem como avaliar. E o quanto a gente vai mudar a história dessa criança fazendo uma avaliação auditiva e se ela tiver uma alteração, já entrar com tratamento. Não é incomum virem crianças de 2 anos que não estão falando, com hipóteses diagnósticas várias, principalmente do neurodesenvolvimento, nunca fez um teste auditivo, faz o teste e tem uma perda auditiva. E aí fica todo mundo, nossa... Era só o ouvido, tem uma perda, tem um motivo. Era só o ouvido. E às vezes é até uma perda temporária. Motite. E aí basta um tratamento e a criança resolver. E a criança, depois que trata, ela começa a se comunicar, ela começa a falar como se fosse, nossa, um passe de mágica. Não é um passe de mágica. A gente liberou a audição para chegar no cérebro. Não foi a simpatia da chavinha virando
na boca. Né? Leva na casa da avó, a avó põe a chave para virar, para poder falar. Parece até milagre, assim, né? Mas normalmente a criança melhorando do otite, é melhor. Ela desenvolve assim. Muito. E aí fica todo mundo, nossa, mas como? Ninguém pensou nisso antes. Exatamente. Não, e tem essa. Nossa, mas eu não pensei nisso antes. Mas realmente, as pessoas não lembram das orelhas. Eu até brinco que as orelhas tinham que ser muito grandes. Muito grandes, para ficar mais. E olha que nós temos duas, hein? Ainda para ajudar tem duas. Mas é engraçado, porque assim, ainda existe uma dificuldade de informação até para as famílias. Sim. Porque quando a criança chega para mim lá no Fontes Educacionais, eu envio para os pais o link da anamnese. E na anamnese eu peço a nota de Apgar, eu peço a nota do exame da orelhinha, a nota do exame do pezinho. Uma vez, 3 pais falaram para mim assim, mas o que é o exame da orelhinha? É porque assim, acho que culturalmente, né, o teste do pezinho, que é super importante, é um teste que as famílias ficam mais atentas, vamos dizer assim. Né? E acho que ele já está há mais tempo mesmo, né? Foi trabalhado muito bem o marketing, e eu acho que com razão. E a gente ainda precisa divulgar um pouco mais o teste da orelhinha. Apesar de ser lei desde 2000. Então, nós estamos falando de algo que já existe, que já está na lei há 16 anos. Mas, infelizmente... A gente está na caminhada. A gente está na caminhada, tá? Não são todos os hospitais que realizam. Então, existe uma força-tarefa dos profissionais para aumentar a cobertura no Brasil. Isso também aconteceu na história, né, do teste do pezinho. Sim. Mas acho que a gente ainda tem um caminho maior aí pela frente. E aí, quando a mãe fala, eu falo, olha na certidão de nascimento, está na mesma página. A nota de quando a criança nasceu, do desenvolvimento, da respiração... O pezinho tá lá carimbadinho, tem o teste da orelhinha. O meu tá em branco. Na hora eu falo, vai fazer uma audiometria. Sim. Vai atrás de um exame. E é uma coisa assim, doutora, que às vezes eu fico na dúvida e eu ligo para Jana. Jana, o que eu faço? Mando direto para você ou mando para fono? Porque dentro da psicopedagogia existe a questão de que nós, psicopedagogos, podemos encaminhar para o fonoaudiólogo. Mas dentro de determinadas situações, o ideal é ir para fono primeiro, né? Mas isso nós vamos conversar num outro programa. Eu já estou aqui com a cabeça indo longe. Agora me diga uma coisa, o que se fazer para que esses mitos, eu não ouço de uma orelha, mas eu tenho a outra. Eu não vou pôr o aparelho auditivo porque todo mundo vai ficar vendo. Hoje é imperceptível um aparelho auditivo, né? Sim, e aparece muito mais o sintoma da pessoa que tem a perda auditiva do que o aparelho. Porque uma pessoa que tem perda auditiva, ela vai ficar perguntando toda hora, o quê? Repete de novo, você fala uma coisa e entende outra. Aquela propaganda da vitrola. E isso aparece muito mais num contexto do que um aparelho nas orelhas. Então, assim, e outro ponto mais importante, você está cuidando da saúde cerebral, né, Luiz? Sim, eu acho que a eficiência da comunicação, ela é mais perceptível do que o aparelho auditivo. E uma pessoa que não escuta, ela é extremamente ineficiente. Então, ela passa por situações constrangedoras que ela não deveria passar. Existe um estigma relacionado com deficiência auditiva e idade. Aparelho auditivo é coisa de velho. Não, não é verdade. A perda auditiva, ela não é privilégio do idoso. Ela pode acontecer em qualquer faixa etária. E o aparelho auditivo, ele deve ser encarado como a gente encara o óculos. Por que o óculos pode ser fashion, pode ser bonito, pode ser maravilhoso, e o aparelho auditivo não? Hoje, eles estão, além de discretos, muitas vezes se assemelham com fones de ouvido, sim, que é para trazer, então, essa naturalidade, essa modernidade. A gente hoje tem tantos acessórios que a gente põe nas orelhas para ouvir música, para ouvir o computador, para se comunicar. Por que não o aparelho auditivo? Então, não existe essa necessidade de visualizar o aparelho auditivo e a perda auditiva como algo negativo. Normalmente, o que eu não escuto não existe para mim. Então, se alguém falou aqui do meu lado e eu ignorei, quem vai perceber é quem está aqui do meu lado. Talvez eu não perceba, mas eu perdi aquela conversa. Então, é muito importante que eu esteja aberto para ouvir o que as pessoas comentam sobre a minha comunicação. Porque, normalmente, o que eu não escuto, E eu não assim, sinto falta. a gente está aqui para se conectar.
né? E a audição é uma peça super importante para essa conexão. A partir do momento que eu estou perdendo essa audição, eu perco essa conexão. Imagina nós três aqui, uma de nós com Uma perda perda auditiva. Você vai falar, eu vou ouvir um pouco, a Elaine fala, eu vou fazer. Então, assim, além desse cérebro estar nesse esforço, eu vou perder muitas experiências aqui, né, Elaine? Então, quanto é importante a gente cuidar disso. E aí, dando continuidade nesse assunto de perda auditiva, qual a relação dela com a demência? Vários estudos já comprovam essa relação que a perda auditiva, ela pode antecipar e acelerar o processo de demência, porque esse cérebro para de receber essa informação da porta de entrada, que é a audição, né, Elaine? Você modifica a química cerebral quando você tem uma perda, você aumenta a fadiga auditiva, então esse indivíduo ele vai ter alterações hormonais trazidas por essa fadiga excessiva, essa pessoa vai ter um estresse auditivo, um estresse físico muito maior, e essa combinação de fatores potencializa o risco da demência, potencializa acelerar esse processo de declínio cognitivo. Então, o que a gente tira disso? Se eu tenho uma perda auditiva, e muitas vezes a perda auditiva eu não posso evitar, porque ela veio decorrente da idade, decorrente de algum medicamento, alguma infecção que eu não tive como evitar, o que eu tenho para fazer é evitar as consequências dessa perda auditiva não tratada. Porque uma vez tratada, uma vez que eu coloco lá o aparelhinho, abro as portas de novo, e esses estímulos voltam a entrar de forma adequada para o cérebro, então também é muito importante que o aparelho esteja adequadamente ajustado, porque senão não vai funcionar, eu favoreço que esse córtex continue trabalhando como ele deveria trabalhar. Eu diminuo a fadiga, eu diminuo o estresse e eu mantenho a cognição mais preservada. E o quanto é importante para esse idoso ele continuar inserido na família, né? Sim. Porque acaba sendo progressivo. Quanto menos ele escuta, menos ele vai se comunicar, menos ele vai participar, mais isolado ele vai ficar. Então, a gente entra num processo de um declínio muito rápido, né, Elaine? O que o aparelho pode fazer nesses casos com a perda? Ele pode dar mais condições para ele manter mais tempo, né? Ele se manter mais tempo no ambiente familiar. Então, quanto isso é importante, tanto para a família quanto para o próprio idoso. A gente não pode esquecer que a depressão e o isolamento também é um fator de risco para a demência. E aí, não é que a perda auditiva causa depressão, mas a perda auditiva leva ao isolamento e essa vida sem convívio social é um pulo para a depressão. Então, uma combinação de fatores aí. Por isso que é muito importante a gente que tem pessoas idosas na família estar sempre atento, sim, né? Sim. Sempre atento, se ele está muito quietinho, se o olhar está perdido, tentando acompanhar a conversa. Né? Lembrar das orelhas, né? Ele está lá no ambiente. Você vai numa festa, se você vai numa festa com muita gente, você vai identificar. Sim. É aquele idosinho que está sentadinho na mesa dando risada. Só dando sorrisinho, exatamente. Tudo bem, mas ele não participa. Então, esse daí precisa de uma avaliação. E nesse caso, o que eu vejo que a audição também não é a primeiro passo, né? Vamos pensar em várias coisas e aí em algum momento vai entrar essa avaliação auditiva. Sim. E para o idoso também é uma avaliação super simples de ser realizada, né? Então acho que vale a pena priorizar esse teste, né? Sim. Com certeza. Meninas, o nosso assunto está muito gostoso, estou muito contente de ter vocês aqui, mas infelizmente o nosso tempinho já está acabando, mas não fiquem chateados comigo, no final do mês nós temos um outro programa com a Jana e com a doutora Elaine e nós vamos falar a respeito da importância da audição para as crianças, para a aprendizagem, para o desenvolvimento infantil. Mas, até que se chegue o final do mês, Jana, quem está nos assistindo, como pode conectar com você, conversar? Quais são suas redes sociais? Tá. Eu tenho Instagram, que é Janaína Colom, tá? Tenho uma clínica chamada Fonoáudio aqui em Indaiatuba. Tem o site também, Janaína Colom, o Google também. Então, é só me chamar por lá que eu estou à disposição. E se alguém quiser tirar uma dúvida diretamente com a doutora, como que a gente te encontra? Então, também tem Instagram, Elaine Soares. A gente tem uma clínica de tratamento e reabilitação auditiva, que é a ON Aparelhos Auditivos, com uma clínica aqui em Indaiatuba.
Google, né? Hoje em dia tá fácil. Tá tudo. Joga né? lá, Ares, fonoaudióloga, com certeza vocês me encontram. Maravilha, é um prazer tê-las aqui conosco. Obrigada. E para vocês, aguardem então, final do mês, mais um programa do Fontes Conecta com as doutoras fonoaudiólogas, Janaína e a doutora Elaine. E o nosso próximo programa, nós vamos falar sobre odontologia. Qual a importância de você entender se eu faço um protocolo de prótese ou se eu faço um protocolo de implante? Faceta ou prótese? Espero vocês. Até lá!